Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O sol da tarde queimava o asfalto da BR-153 como uma brasa acesa. Walter ajustou o boné na cabeça e limpou o suor que escorria pela testa. 52 anos, metade deles vividos na estrada, e ainda sentia o coração apertar toda vez que olhava para o banco vazio ao seu lado. Cecília costumava sentar ali, 15 anos acompanhando suas viagens, conversando sobre tudo e sobre nada, dividindo o terere gelado nas paradas e cantarolando baixinho as músicas do rádio. Quando ela se foi, levada por um câncer silencioso e cruel, Walter pensou em vender o caminhão, mas a estrada era tudo que lhe restava. O Scania 113 roncava firme, carregado com milho destinado a Goiânia. Era um frete simples, daqueles que pagavam pouco, mas enchiam o tanque e garantiam a janta. Walter não pedia muito da vida. Desde a morte de Cecília, 3 anos atrás, tinha aprendido a se contentar com o básico. Diesel no tanque, comida no estômago e um lugar para dormir. A estrada estava quase deserta naquela tarde de quarta-feira. Apenas alguns carros de passeio e outro caminhoneiro lá na frente, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Walter ligou o rádio e sintonizou uma estação de Goiás. A voz do locutor falava sobre o tempo seco e a necessidade de chuva para as plantações. Pelo menos não sou só eu sofrendo com essa secura, murmurou para si mesmo, num hábito que tinha desenvolvido para quebrar o silêncio. As cigarras cantavam alto do lado de fora. O cheiro de cerrado queimado entrava pela janela entreaberta, misturando-se ao diesel e ao pó da estrada. Era um cheiro que Walter conhecia bem, que o fazia lembrar da infância na fazenda do pai, em Cristalina. Tempos em que a vida parecia mais simples, quando ainda acreditava que o futuro guardava surpresas boas. O ponteiro do combustível mostrava meio tanque. Daria para chegar em Goiânia sem problemas, entregar a carga e talvez pegar outro frete de volta. Era assim que Walter vivia, de frete em frete, sem planos muito distantes, sem grandes sonhos. A estrada tinha virado sua casa e a cabine do caminhão, seu mundo. Passou por uma placa indicando Séries a 40 quilômetros. Conhecia bem aquela região. Tinha família lá, primos distantes que não via há anos. Depois que Cecília morreu, Walter tinha se afastado de todo mundo. Não por mágoa, mas porque doía demais explicar o vazio, responder perguntas sobre como estava se virando sozinho. O rádio tocava uma música sertaneja, daquelas antigas que Cecília adorava. Walter foi para desligar, mas deixou tocar. Às vezes, precisava sentir a dor para saber que ainda estava vivo. A voz rouca do cantor falava de amor perdido, de saudade que não passa. Era como se fosse escrita para ele. Desde que você se foi, meu coração não tem mais dono. Cantou junto, a voz embargada. Uma lágrima desceu por seu rosto queimado de sol. Walter a limpou rapidamente com as costas da mão. Homem não chora. Tinha aprendido com o pai. Mas na solidão da cabine, longe dos olhares alheios, às vezes as lágrimas vinham sozinhas. O caminhão balançou quando passou por um buraco maior. Walter diminuiu a velocidade. A estrada estava cheia de buracos, consequência das últimas chuvas e da falta de manutenção. Mais à frente, viu um posto de combustível e pensou em parar para tomar um café. Fazia bem conversar com outros caminhoneiros, mesmo que fosse só sobre o tempo ou o preço do diesel. Mas algo não estava certo. Um barulho diferente vinha da parte traseira do caminhão. Walter franziu a testa e prestou atenção. Era um ruído metálico, como se algo estivesse solto. Reduziu mais a velocidade e encostou no acostamento, ligando o pisca-alerta. Desceu da cabine, sentindo o calor bater no rosto como uma parede. O asfalto fervia sob seus pés e o cheiro de borracha queimada era forte.
Caminhou até a traseira do caminhão e viu o problema. O pneu traseiro direito estava completamente murcho, a borracha começando a se descolar da roda. Droga! Resmungou, tirando o boné e passando a mão pelos cabelos grisalhos. Trocar pneu de caminhão no meio do nada, com aquele sol escaldante, não era tarefa para qualquer um. Mas Walter já tinha feito isso centenas de vezes. Era parte da vida na estrada. Abriu a caixa de ferramentas e começou a preparar o macaco. O suor escorria por suas costas, enquanto afrouxava as porcas da roda. O trabalho era pesado e Walter sentia o peso dos anos em cada movimento. Não era mais o jovem de 20 anos que começara a rodar pelas estradas brasileiras. O corpo reclamava, os joelhos doíam, mas ele continuava. Não tinha escolha. Foi quando ouviu um gemido baixo, quase imperceptível, vindo do mato que margeava a estrada. Walter parou o que estava fazendo e prestou atenção. Podia ser um animal ferido, talvez uma vaca que tinha escapado de alguma fazenda próxima. Mas havia algo diferente naquele som, algo humano. Largou a chave de roda e caminhou em direção à cerca de arame que separava a estrada do pasto. O capim estava seco e alto, dourado pelo sol. As cigarras cantavam mais alto ali, como se quisessem abafar qualquer outro ruído. "Tem alguém aí?" gritou Walter, a voz rouca de tanto ficar em silêncio. O gemido veio novamente, mais claro dessa vez. Definitivamente humano. Walter sentiu o coração acelerar. Passou por baixo da cerca, rasgando a camisa no arame e seguiu na direção do som. A cada passo, a sensação de que algo muito importante estava prestes a acontecer crescia em seu peito. Foi então que a viu. Elisa estava encolhida atrás de um cupinzeiro, como um animal ferido tentando se esconder. Walter parou a alguns metros de distância, o coração batendo forte no peito. A jovem não devia ter mais de 25 anos, mas parecia uma criança assustada. Os cabelos castanhos grudados no rosto suado, a roupa, uma blusa branca que já foi branca e uma saia jeans rasgada e suja de terra. Mas foram os olhos que o atingiram como um soco no estômago. Olhos castanhos, grandes, cheios de um medo tão profundo que Walter sentiu suas próprias mãos tremerem. "Moça!" chamou baixinho, como se falasse com um passarinho ferido. "Você está machucada?" Elisa tentou se encolher ainda mais, apertando os joelhos contra o peito. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Walter viu que ela tremia, não só de medo, mas de frio, mesmo com o calor escaldante da tarde. "Calma, menina. Não vou te fazer mal." Walter se agachou devagar, mantendo a distância. Tinha experiência com animais assustados na fazenda do pai. Sabia que movimentos bruscos só pioravam as coisas. Os olhos de Elisa se fixaram nos dele. Walter viu ali algo que conhecia bem, o olhar de quem perdeu tudo, de quem não tem mais para onde correr. Era o mesmo olhar que via no espelho todas as manhãs desde que Cecília se foi. "Eu sou o Walter", disse, a voz mais suave que conseguiu. "Sou caminhoneiro. Meu caminhão está ali na estrada com o pneu furado. Você precisa de ajuda?" Uma lágrima desceu pelo rosto sujo de Elisa. Ela abriu a boca para falar, mas só conseguiu sussurrar. "Por favor, não me deixe aqui." As palavras saíram tão baixas que Walter quase não ouviu, mas o desespero nelas era inconfundível. Ele se levantou devagar e estendeu a mão. "Vem comigo, menina. Vamos sair desse sol." Elisa olhou para a mão estendida como se fosse uma cobra. Walter manteve o braço no ar, paciente, deixando que ela decidisse. Sabia que não podia forçar nada. Depois de longos segundos que pareceram horas, Elisa segurou sua mão. Os dedos dela eram finos como galhos secos e gelados apesar do calor. Walter a ajudou a se levantar, notando como ela cambaleava. Quando foi a última vez que tinha comido alguma coisa? "Devagar", murmurou, segurando-a pelo braço. "Vamos com calma." Caminharam lentamente de volta para a estrada.
Elisa tropeçava no capim seco e Walter teve que ampará-la 2 vezes. Ela não devia pesar mais que 50 quilos. Era como carregar uma boneca de pano. Quando chegaram ao caminhão, Walter abriu a porta do carona e fez sinal para ela subir. Aqui dentro é mais fresco, mentiu. A cabine estava fervendo, mas pelo menos protegia do sol direto. Elisa hesitou na beira da boleia. Walter viu que ela olhava para todos os lados, como se esperasse que alguém saltasse do mato a qualquer momento. Quem está te perseguindo, menina? As palavras saíram da boca de Walter sem que ele pensasse. Elisa se enrijeceu e subiu rapidamente para a cabine, fechando a porta atrás de si. Através do vidro, Walter a viu se encolher no banco, abraçando os joelhos novamente. Ele terminou de trocar o pneu em tempo recorde, o suor escorrendo em bicas pelo rosto. A cada minuto que passava, sentia que o tempo estava se esgotando, embora não soubesse bem por quê. Era uma sensação estranha, como se nuvens de tempestade se acumulassem num céu limpo. Quando subiu na cabine, encontrou Elisa exatamente como a tinha deixado. Ela não tinha tocado na garrafa d'água que ele deixara no painel, nem no pacote de bolacha que sempre carregava para as viagens longas. Você precisa beber água, disse Walter, pegando a garrafa e oferecendo para ela. Com esse calor, a gente desidrata rápido. Elisa pegou a garrafa com mãos trêmulas e bebeu em pequenos goles, como se não conseguisse engolir direito. Walter ligou o caminhão e o ar-condicionado, aliviado quando sentiu o ar mais fresco começar a circular. Para onde você quer ir? Perguntou, as mãos no volante. Elisa baixou a cabeça e sussurrou algo que Walter não entendeu. Como? Não tenho para onde ir, repetiu ela, a voz quebrada. Não tenho ninguém. Walter sentiu o peito apertar. Conhecia bem aquela sensação de não ter ninguém no mundo. Desde que Cecília morrera, era exatamente assim que se sentia. Todo mundo tem alguém, disse, mais para si mesmo que para ela. Eu não. Elisa o encarou pela primeira vez desde que subira no caminhão. Minha família, eles me expulsaram, disseram que eu era uma desgraça, que não prestava para nada. A voz dela estava carregada de uma dor que Walter reconheceu imediatamente. Era a dor de quem foi rejeitado por quem mais amava, a dor do abandono. E quem está te perseguindo? Elisa fechou os olhos com força. Gente que acha que eu sei de coisas que não sei, que quer me calar para sempre. Walter engoliu seco. Estava se metendo numa confusão da qual não sabia como sair. A coisa sensata a fazer era levar a moça até a próxima cidade, deixá-la numa delegacia ou num hospital e seguir sua vida. Era o que qualquer pessoa sensata faria. Mas quando olhou para Elisa, encolhida e tremendo no banco ao lado, Walter soube que não conseguiria abandoná-la. Talvez fosse porque ela lembrava Cecília quando jovem. Talvez fosse porque ambos conheciam a solidão. Ou talvez fosse simplesmente porque pela primeira vez em 3 anos, ele não se sentia completamente sozinho. Você tem fome? Perguntou. Elisa assentiu timidamente. Então vamos comer alguma coisa. E depois a gente vê o que fazer. Walter engatou a marcha e voltou para a estrada. No retrovisor, viu uma nuvem de poeira se aproximando rapidamente. Um carro preto, vidros fechados, vindo na mesma direção de onde tinha encontrado Elisa. Sem saber bem porquê, pisou fundo no acelerador. O carro preto no retrovisor não demorou para desaparecer numa curva, mas Walter continuou dirigindo mais rápido do que de costume. Ao seu lado, Elisa mantinha os olhos fixos no espelho lateral, o corpo tenso como uma corda de viola. Eles me acharam, sussurrou, a voz quase inaudível sobre o ronco do motor. Quem são eles? Walter perguntou, mas Elisa apenas balançou a cabeça, recusando-se a responder. 15 quilômetros à frente, Walter avistou uma placa. Posto São João, combustível e restaurante.
Era um daqueles postos de beira de estrada, pequenos e simples, frequentados mais por caminhoneiros do que por turistas. Perfeito para quem não queria chamar atenção. Vamos parar aqui, disse, diminuindo a velocidade. Elisa se encolheu ainda mais no banco. E se eles estiverem esperando? Não vão estar. Walter tentou soar mais confiante do que se sentia. É só um lanche rápido. Você precisa comer alguma coisa de verdade. O posto era pequeno, mas limpo, com algumas mesas de plástico branco na sombra de uma mangueira centenária. Apenas 2 outros caminhões estavam estacionados ali, e Walter reconheceu um dos motoristas, Zé da Bahia, que fazia a rota entre Salvador e Brasília há mais de 20 anos. Walter ajudou Elisa a descer do caminhão. Ela cambaleava a cada passo, segurando em seu braço com força. Quando passaram pela bomba de combustível, o frentista, um rapaz magro de uns 20 anos, os cumprimentou com aceno, mas Walter notou como seus olhos se demoraram em Elisa. Mesa lá no fundo, murmurou no ouvido dela, longe da estrada. Sentaram-se numa mesa próxima à cerca que separava o posto de um pasto. Dali podiam ver a estrada, mas quem passasse não os veria facilmente. Walter pediu 2 pratos feitos, arroz, feijão, bife acebolado e farofa, e 2 copos de suco de laranja. Não tenho dinheiro para pagar, disse Elisa, baixando os olhos para as mãos sujas. Eu pago, Walter respondeu simplesmente. Você come e pronto. Quando a comida chegou, Elisa olhou para o prato como se não soubesse por onde começar. Walter percebeu que suas mãos tremiam ao pegar o garfo. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntou. Anteontem. Acho... Ela deu uma garfada pequena no arroz. Ou foi ontem. Não lembro direito. Walter sentiu o estômago revirar. Anteontem. A menina estava sem comer há 2 dias, fugindo de Deus sabe quem, dormindo no mato. Como tinha chegado a esse ponto? De onde você é? Tentou uma abordagem mais suave. Pirenópolis. Elisa respondeu entre 2 garfadas. Quer dizer, era. Não posso mais voltar lá. Família grande? Uma sombra passou pelo rosto de Elisa. Era. Meu pai tem uma fazenda pequena, criação de gado. Minha mãe... A voz falhou. Minha mãe sempre quis que eu casasse, tivesse filhos, fosse uma boa esposa. E você não queria isso? Eu queria. Elisa parou de comer e encarou Walter. Queria muito, mas eu não posso ter filhos. Os médicos disseram. E na minha família, mulher que não serve para ter filho, não serve para nada. Walter engoliu seco. Conhecia bem aquele tipo de pensamento. No interior, principalmente nas famílias mais tradicionais, as coisas ainda funcionavam como 50 anos atrás. E seus pais te expulsaram por causa disso? Não só por isso, Elisa voltou a comer, mas Walter percebia que cada palavra a machucava. Eu me envolvi com alguém que não devia. E quando descobriram... Ela não precisou terminar a frase. Walter entendia. Uma jovem envolvida com um homem casado, possivelmente importante na cidade. Família conservadora. Escândalo. Expulsão. Era uma história velha como o mundo. E quem está te perseguindo? Elisa parou de mastigar. A família dele. E os amigos dele. Gente poderosa. Acham que eu vou contar para a esposa dele ou que vou tentar chantagear. Mas eu só queria sumir, entende? Só queria que me deixassem em paz. Walter assentiu. Começava a entender o tamanho do problema em que tinha se metido. Gente poderosa do interior não brincava em serviço. Se achavam que Elisa era uma ameaça, não parariam até encontrá-la. Você tem certeza de que eles te seguiram até aqui? Tenho. Ela limpou uma lágrima com as costas da mão. Já faz 3 dias que estou fugindo. Eles quase me pegaram 2 vezes. Se você não tivesse aparecido... A voz de Elisa sumiu, mas Walter entendeu o que ela não disse. Se ele não tivesse parado para trocar o pneu bem naquele lugar, bem naquela hora, Elisa não teria sobrevivido. Era destino? Coincidência?
Walter não sabia, mas sentia que estava vivendo algo muito maior que um simples encontro casual. Escuta, disse, inclinando-se sobre a mesa. Eu vou te ajudar, mas preciso que você seja honesta comigo. Que tipo de gente é essa que está atrás de você? Políticos? Fazendeiros? Elisa hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. O pai dele é dono de metade das terras de Pirenópolis. O filho vai ser candidato a prefeito ano que vem, sussurrou. Tem dinheiro, tem poder, tem amigos na polícia. Eu sou só uma moça pobre que se meteu onde não devia. Walter recostou na cadeira. A situação era pior do que imaginara. Não se tratava apenas de uma família ofendida, mas de uma rede de poder que incluía polícia e políticos. Gente que tinha recursos para procurar Elisa pelo Brasil inteiro se necessário. Por que você não foi para longe? São Paulo, Rio de Janeiro? Com que dinheiro? Elisa riu sem humor. Eu não tenho nada, nem documento eu trouxe. Saí de casa só com a roupa do corpo. Sem documento, sem dinheiro, sem família. A menina estava literalmente perdida no mundo. Walter sentiu um aperto no peito que não sentia há muito tempo. Era a mesma sensação que tinha quando via um animal ferido na estrada. A vontade inexplicável de ajudar, mesmo sabendo que podia se complicar. Olha, Elisa, disse, a voz mais firme. Eu não sei direito como, mas vou te ajudar a sair dessa. Só não posso prometer que vai ser fácil. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas. Por quê? Você nem me conhece. Por que ia se arriscar por mim? Walter ficou em silêncio por um momento, mexendo no garfo. Como explicar que ela tinha devolvido algo à sua vida que ele julgava perdido para sempre? Como dizer que, pela primeira vez em 3 anos, sentia que tinha um propósito além de simplesmente existir? Porque, disse finalmente, todo mundo merece uma segunda chance. E por quê? Porque eu sei o que é não ter ninguém no mundo. Naquele momento, um carro preto passou devagar pela estrada, diminuindo a velocidade em frente ao posto. Walter sentiu o sangue gelar nas veias. Eram eles. Abaixa a cabeça, sussurrou para Elisa. Agora. O carro preto parou no acostamento em frente ao posto. Walter conseguia ver 2 homens no banco da frente através do para-brisa. O motorista falava no celular enquanto o outro observava o movimento do local com óculos escuros. Elisa tinha abaixado tanto a cabeça que quase encostava no prato. Seus ombros tremiam visivelmente. Calma, sussurrou Walter, mantendo a voz baixa. Fica na posição e não olha para lá. O homem do banco do carona desceu do veículo. Era alto, magro, vestido de calça jeans e camisa social branca. Mesmo de longe, Walter podia ver que não era dali. Tinha aquele jeito de quem estava acostumado a dar ordens e ser obedecido. Começou a caminhar em direção ao posto. Ele vem vindo, murmurou Walter, fingindo mexer no celular. Quando eu mandar, você levanta devagar e vai para o banheiro, sem olhar para trás. O frentista cumprimentou o homem com um sorriso forçado. Walter conseguia ouvir pedaços da conversa. Procurando uma moça, cabelo castanho, deve ter passado por aqui. Vai. Walter tocou de leve no braço de Elisa. Ela se levantou tremendo e caminhou lentamente até os fundos do posto, onde ficavam os banheiros. Walter continuou sentado, fingindo ler algo no celular, mas observando tudo pelo canto do olho. O homem mostrou alguma coisa para o frentista, provavelmente uma foto. O rapaz balançou a cabeça negativamente, mas Walter notou como suas mãos tremiam. Estava com medo. Você tem certeza? A voz do homem era grossa, ameaçadora. Olha bem, ela pode estar acompanhada. O frentista olhou novamente e fez que não com a cabeça. O homem guardou o que tinha na mão e caminhou até as mesas do restaurante. Walter sentiu o suor escorrer pelas costas quando percebeu que ele vinha em sua direção. Boa tarde, disse o homem, parando ao lado da mesa de Walter. Boa tarde.
Walter respondeu sem levantar os olhos do celular. Posso fazer uma pergunta? Walter finalmente olhou para ele. O homem era mais jovem do que parecia de longe, uns 30 e poucos anos, com cicatriz pequena no queixo e mãos grandes, calejadas. Não era um playboy mimado. Era alguém acostumado ao trabalho pesado e perigoso. Claro, você viu uma moça por aqui? Cabelo castanho, uns 20 e poucos anos, magra? Mostrou uma foto no celular. Walter olhou para a imagem. Era Elisa, mas numa versão diferente. Cabelos arrumados, sorrindo, usando um vestido azul claro. Parecia outra pessoa, cheia de vida e esperança. Não vi, não. Mentiu, devolvendo o olhar para o próprio telefone. Cheguei agora há pouco. O homem ficou parado ao lado da mesa por alguns segundos que pareceram horas. Walter podia sentir os olhos dele examinando cada detalhe. O prato com restos de comida, o copo de suco vazio de Elisa, a mesa para 2 pessoas. Você almoçou sozinho? Perguntou. Walter sentiu o coração disparar, mas manteve a voz firme. Comi muito, sou meio guloso, forçou um sorriso. Por que a pergunta? Só curiosidade. O homem guardou o celular. Se vir ela, é importante que me ligue. Estendeu um cartão. É uma questão de família. A menina está doente, precisa de remédio. Walter pegou o cartão. Mário Santos, administrador rural. Nenhum telefone, apenas um número de celular. Claro, se eu vir, ligo. O homem acenou e voltou para o carro. Walter esperou até eles irem embora para respirar normalmente. Suas mãos tremiam quando guardou o cartão no bolso. Elisa saiu do banheiro 5 minutos depois, o rosto ainda mais pálido. Eles foram, sussurrou. Foram, mas não para longe. Walter se levantou. Vamos embora. Agora. Pagaram a conta rapidamente e voltaram para o caminhão. Walter notou que o frentista os observava com uma expressão estranha. Quando passaram por ele, o rapaz disse baixinho. Cuidado, amigo. Essa gente não brinca. No caminhão, Elisa se encolheu no banco novamente. O que ele perguntou? Se eu tinha visto você. Mostrou uma foto. Walter ligou o motor. Disse que você estava doente e precisava de remédio. Elisa riu sem humor. Remédio. É assim que eles chamam. O remédio deles é uma bala na cabeça. Walter engoliu seco. A situação era mais séria do que imaginara. Elisa, me conta a verdade. O que você sabe que deixa essa gente tão nervosa? Ela ficou em silêncio por alguns quilômetros. Walter já achava que não ia responder quando ela finalmente falou. Eu vi coisas, ouvi conversas, sobre dinheiro que vem de lugar errado, sobre terra que muda de dono na base da ameaça. O Rodrigo, o homem com quem me envolvi, ele bebia muito, falava demais. Que tipo de coisa? Nomes, valores, conta em banco no exterior. A voz de Elisa era quase um sussurro. Eu não queria saber de nada disso, mas ele contava. Dizia que um dia a gente ia fugir junto, viver do dinheiro escondido. Walter começou a entender. Elisa tinha se tornado uma testemunha involuntária de crimes financeiros. Lavagem de dinheiro, sonegação, talvez até coisas piores. Para a gente poderosa do interior, ela era uma bomba relógio que podia explodir a qualquer momento. E você nunca falou isso para ninguém? Com quem eu ia falar? A polícia da cidade está no bolso deles. O juiz é amigo da família. Eu tentei sair de Pirenópolis Quiet-A, mas eles descobriram. O céu começava a escurecer no horizonte. Walter olhou no retrovisor e viu 2 pontos de luz se aproximando rapidamente. Carros em alta velocidade. Eles voltaram, disse, pisando fundo no acelerador. O Scania respondeu bem, mas Walter sabia que não tinha chance numa perseguição. Caminhão carregado não ganha de carro de passeio em velocidade. Precisava ser mais esperto. Conhece essa região? Perguntou para Elisa. Um pouco. Meu tio tinha uma fazenda por aqui. Ela olhava pelos retrovisores, o medo estampado no rosto. Tem alguma estrada de terra? Algum lugar onde caminhão passe, mas carro baixo não?
Elisa pensou rapidamente. Tem uma entrada uns 5 quilômetros à frente. É estrada de fazenda, mas leva até a BR-070. É ruim, cheia de buraco, mas dá para passar. Walter acenou. Era arriscado, mas era a única chance que tinham. No retrovisor, os faróis estavam cada vez mais próximos. Segura firme, disse. A coisa vai ficar feia. A entrada da estrada de terra apareceu exatamente onde Elisa disse que estaria. Walter freou bruscamente e virou o volante com força, fazendo o caminhão balançar perigosamente. Os pneus derrubaram uma nuvem de poeira vermelha que cobriu tudo ao redor. "Segura!" gritou quando Elisa foi jogada contra a porta. A estrada era pior do que ela tinha descrito. Buracos profundos, pedras soltas e uma inclinação íngreme que forçava o motor do Scania ao limite. Walter reduziu as marchas e seguiu em frente, lutando contra o volante que vibrava violentamente em suas mãos. Pelo retrovisor, viu os 2 carros passarem reto na BR, sem perceber a entrada. Pelo menos por enquanto estavam seguros. "Conseguimos", murmurou Elisa, ainda agarrada no banco. Por enquanto, Walter não diminuiu a velocidade. "Eles vão voltar. Gente assim não desiste fácil. A estrada serpenteia entre morros cobertos de cerrado. O sol já estava baixo no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Em outros tempos, Walter teria parado para apreciar a vista. Cecília adorava o pôr do sol do cerrado. Dizia que era o momento em que Deus pintava o céu só para eles. A lembrança da esposa veio como um soco no estômago. Walter apertou o volante com mais força, tentando afastar os pensamentos. Mas a presença de Elisa ao seu lado tornava tudo mais difícil. Ela despertava nele uma necessidade de proteger que não sentia, desde que Cecília ficara doente. "Você é casado?" perguntou Elisa de repente, notando a aliança no dedo de Walter. Ele demorou para responder. "Era. Minha esposa morreu há 3 anos. Sinto muito", ela falou baixinho. "Como foi?" Walter nunca gostava de falar sobre isso, mas havia algo na voz de Elisa que o fazia querer dividir a dor. "Câncer. Começou no seio, se espalhou para o corpo todo. Em 6 meses ela..." A voz falhou. "Em 6 meses não sobrou nada da mulher que eu amava. O caminhão passou por um buraco maior e ambos foram sacudidos." Walter aproveitou o movimento para limpar uma lágrima que insistia em escorrer. "Vocês tinham filhos?" "Não conseguimos. Tentamos por 15 anos, fizemos todos os tratamentos possíveis. No final, os médicos disseram que era problema meu." Ele riu sem humor. "Cecília sempre quis muito ser mãe. Eu me culpo até hoje por ter tirado isso dela." Elisa se virou no banco para encará-lo. "Não é culpa sua, essas coisas acontecem. É o que todo mundo fala." Walter mudou de marcha quando a estrada ficou mais íngreme. "Mas quando você ama alguém e não consegue dar para ela a única coisa que ela mais quer na vida, é difícil não se culpar." Eles seguiram em silêncio por alguns quilômetros. O céu estava ficando escuro rapidamente e Walter teve que ligar os faróis. A estrada parecia não ter fim, serpenteando entre morros e mata fechada. "Walter", disse Elisa finalmente, "por que você parou para me ajudar? Qualquer pessoa sensata teria me deixado lá e seguido viagem." Ele pensou na pergunta. Era algo que ele mesmo não conseguia explicar completamente. "Quando vi você lá atrás daquele cupinzeiro, lembrei da Cecília", disse devagar. "Não fisicamente, vocês são bem diferentes, mas o jeito que você estava encolhida, com medo, era igual ela ficou quando descobriu a doença." Walter parou o caminhão num trecho mais plano da estrada. O motor continuava ligado, mas ele precisava de um momento para organizar os pensamentos. Cecília sempre foi uma mulher forte, criada na fazenda, sabia lidar com tudo. Mas quando o médico deu o diagnóstico, ela se transformou numa criança assustada. Ficava acordada a noite toda, tremendo de medo, se culpando por coisas que não tinha controle.
Elisa ouviu em silêncio, percebendo que Walter precisava falar. Eu me sentia inútil, não conseguia curar ela, não conseguia tirar a dor, não conseguia nem dar os filhos que ela tanto queria. Só ficava ali, segurando a mão dela, prometendo que tudo ia ficar bem. A voz dele se quebrou. Mentindo. Você fez o que podia. Não fiz. Walter bateu o punho no volante. Quando ela mais precisou de mim, eu fugi. Comecei a pegar fretes mais longos, ficar mais tempo na estrada. Dizia que era para pagar o tratamento, mas era covardia. Não conseguia ver ela definhando. Uma lágrima grossa desceu pelo rosto curtido de Walter. Na última semana, quando ela estava internada, eu estava em Mato Grosso carregando soja. Recebi a ligação do hospital no meio da madrugada. Quando cheguei, ela já tinha ido. Morreu sozinha, esperando por mim. Elisa estendeu a mão e tocou de leve no braço dele. Ela sabia que você amava ela. Mas não estava lá quando ela precisou. Walter limpou o rosto com as costas da mão. Desde então, vivo nessa estrada tentando fugir da culpa. Até hoje de manhã, quando vi você. E o que mudou? Walter olhou para Elisa. Mesmo suja e assustada, havia algo nela que o tocava profundamente. Uma força escondida, uma vontade de viver que nem o medo conseguia apagar. Você me deu uma chance de não ser covarde de novo. De estar presente quando alguém precisa de mim. O som de motores ao longe quebrou o momento. Walter olhou pelos retrovisores e viu luzes se aproximando na estrada de terra. Eram eles. Como descobriram? Perguntou Elisa, o pânico voltando à voz. Devem ter perguntado para os locais. Essa gente tem dinheiro, consegue informação. Walter engatou a marcha. Mas ainda temos vantagem. Eles não conhecem essa estrada como nós. O caminhão voltou a se mover, mas Walter sabia que o tempo estava se esgotando. Em terreno aberto, os carros os alcançariam rapidamente. Precisava de um plano. Quantos quilômetros até a BR-070? Perguntou. Uns 20, talvez 25, respondeu Elisa, olhando nervosa para trás. Muito longe. Walter olhou ao redor, procurando opções. A estrada passava por uma área de mata mais densa, com trilhas secundárias que levavam a fazendas e chácaras. Talvez pudesse se esconder em alguma delas até os perseguidores desistirem. Ou talvez fosse hora de parar de fugir e enfrentar a situação de frente. Walter pensou em Cecília, na promessa que fizera no enterro dela de ser um homem melhor. Pensou nos 3 anos de solidão e autopiedade, dirigindo pelas estradas brasileiras como um fantasma. Depois olhou para Elisa, tremendo de medo ao seu lado, confiando nele para salvá-la. A decisão estava tomada. Elisa, disse, a voz firme, chegou a hora de pararmos de correr.